Você se lembra da primeira vez que entrou no Play Center? Os portões gigantes, as luzes piscando, os sons metálicos das montanhas russas cortando o céu, o cheiro de pipoca misturado ao frio na barriga de quem estava prestes a viver algo único. Para milhões de brasileiros, esse foi o lugar onde a magia aconteceu. Mas como todo sonho que parece eterno, o Play Center também teve o seu fim. E o que começou como um símbolo de alegria e modernidade, terminou como um fantasma enferrujado no coração de São Paulo. A história começa em 1973, quando o empresário boliviano Marcelo Gutglas decidiu trazer ao Brasil um conceito que até então só existia em grandes centros internacionais. Um parque de diversões em escala monumental. Inspirado em modelos norte-americanos, ele inaugurou o Play Center em plena Marginal Tietê, em São Paulo. O Brasil dos anos 70 passava por mudanças intensas e a ideia de ter um espaço dedicado ao lazer moderno parecia ousada, quase impossível. Mas Gutglas acreditava que o país estava pronto para viver sua própria fantasia. A inauguração foi um marco. O portão se abriu e, diante do público, surgiu um universo que até então só podia ser visto em filmes estrangeiros. Montanhas russas de ferro, brinquedos gigantescos, shows, luzes, cores e sons que transportavam crianças, jovens e adultos para outra realidade. Era como se São Paulo tivesse, de repente, se conectado ao mundo moderno do entretenimento. O Play Center não era apenas um parque. Ele era um símbolo de status cultural. Ir ao Play Center significava ter vivido algo grandioso, algo diferente. E em pouco tempo, ele se transformou em um verdadeiro fenômeno nacional. Você se lembra da primeira vez que entrou no Play Center? Os portões gigantes, as luzes piscando, os sons metálicos das montanhas russas cortando o céu, o cheiro de pipoca misturado ao frio na barriga de quem estava prestes a viver algo único. Para milhões de brasileiros, esse foi o lugar onde a magia aconteceu. Mas como todo sonho que parece eterno, o Play Center também teve o seu fim. E o que começou como um símbolo de alegria e modernidade, terminou como um fantasma enferrujado no coração de São Paulo. A história começa em 1973, quando o empresário boliviano Marcelo Gutglas decidiu trazer ao Brasil um conceito que até então só existia em grandes centros internacionais, um parque de diversões em escala monumental. Inspirado em modelos norte-americanos, ele inaugurou o Play Center em plena Marginal Tietê, em São Paulo. O Brasil dos anos 70 passava por mudanças intensas, e a ideia de ter um espaço dedicado ao lazer moderno parecia ousada, quase impossível. Mas Gutglas acreditava que o país estava pronto para viver sua própria fantasia. A inauguração foi um marco. O portão se abriu e, diante do público, surgiu um universo que até então só podia ser visto em filmes estrangeiros. Montanhas russas de ferro, brinquedos gigantescos, shows, luzes, cores e sons que transportavam crianças, jovens e adultos para outra realidade. Era como se São Paulo tivesse, de repente, se conectado ao mundo moderno do entretenimento. O Play Center não era apenas um parque, ele era um símbolo de status cultural. Ir ao Play Center significava ter vivido algo grandioso, algo diferente. E em pouco tempo, ele se transformou em um verdadeiro fenômeno nacional. Nenhum império dura para sempre. Atrás das risadas das crianças, dos gritos nas montanhas russas e das vitrines iluminadas de pipoca e algodão doce, o Play Center começava a sentir as primeiras rachaduras em sua base. Manter um parque de diversões desse porte não era barato. Cada brinquedo importado exigia manutenção constante, peças caras e profissionais especializados. Os custos cresciam a cada ano, e com eles a pressão para manter o público fiel. Mas o Brasil dos anos 90 não era o mesmo dos anos 70. O país atravessava crises econômicas, hiperinflação, planos econômicos que mudavam do dia para a noite. O bolso das famílias já não era o mesmo.
E havia outro inimigo surgindo: a concorrência. O lazer urbano começava a se diversificar. Shopping centers se espalhavam pelas grandes cidades, oferecendo cinemas modernos, praças de alimentação, lojas de todos os tipos. Muitos preferiam a segurança e a praticidade desses novos espaços. E não demorou muito para que outro gigante do entretenimento surgisse: o Hopi Hari, inaugurado em 1999, prometendo ser o maior parque temático da América Latina, com estrutura moderna e atrações inéditas. O Play Center, que já havia sido pioneiro, começou a parecer envelhecido diante das novidades. Seus brinquedos, que um dia pareceram grandiosos, agora eram comparados com estruturas mais novas, mais seguras e mais chamativas. A juventude, sempre em busca do novo, começava a migrar. Além disso, havia o fator mais cruel de todos: a violência urbana. São Paulo dos anos 90 carregava o peso da criminalidade crescente. Para muitas famílias, atravessar a cidade até a Marginal Tietê parecia arriscado. Aquele espaço mágico que já fora um refúgio de alegria começava a ser visto com desconfiança. Mesmo o evento mais icônico do parque, as Noites do Terror, que atraía multidões, já não conseguia manter sozinho o brilho de outrora. O público ainda vinha, mas em números menores, e cada vez que os portões abriam, a contabilidade mostrava um problema maior. Os custos subiam, mas a receita caía. O que um dia parecia eterno, agora mostrava sinais claros de desgaste. O Play Center ainda resistia, mas já não era o mesmo. O fim não veio de repente, mas as sombras estavam lançadas. E o que começou como pequenas rachaduras, logo se transformaria em fissuras profundas, irreversíveis. O que antes foi sinônimo de grandeza, agora caminhava lentamente para o fim. O Play Center, que já havia recebido milhões de visitantes, começou a ver seus corredores cada vez mais vazios. O riso das crianças ainda ecoava, mas não com a mesma força. As filas gigantescas deram lugar a espaços desertos, brinquedos parados e funcionários tentando, em vão, manter viva a atmosfera de magia. A virada dos anos 2000 foi cruel. O custo de manter um parque desse porte se tornava insustentável. Cada brinquedo precisava de importação de peças. Cada atração exigia manutenção constante. A soma não fechava. Ao mesmo tempo, o público já não lotava os portões como antes. O mundo havia mudado. A tecnologia levava o entretenimento para dentro das casas. Videogames, internet, shoppings modernos, cinemas de última geração. O parque parecia um sobrevivente de uma era que já não existia. O Hopi Hari havia roubado parte do brilho. E embora também enfrentasse seus próprios problemas, seu surgimento tirou do Play Center o título de pioneiro absoluto. Para uma nova geração, o parque já não era mais a referência obrigatória. E então veio o golpe final. Em 2012, após quase 40 anos de funcionamento, foi anunciado que o Play Center fecharia suas portas definitivamente. A notícia caiu como uma bomba. Gerações inteiras que haviam crescido entre suas montanhas russas sentiram o peso de um luto coletivo. O Brasil perdia não apenas um parque, mas um símbolo de sua própria juventude. As imagens daquele último ano foram de partir o coração. Pessoas se despediam emocionadas, tiravam fotos, choravam ao andar pela última vez em brinquedos que marcaram suas vidas. Era como ver um velho amigo partir, sabendo que nunca mais voltaria. O encerramento não foi apenas econômico. Foi simbólico. Era o fim de uma era em que a diversão coletiva, ao ar livre, com adrenalina e gargalhadas, fazia parte do imaginário do brasileiro. Quando os portões se fecharam pela última vez, não foi só o parque que morreu. Foi também um pedaço da infância e da adolescência de milhões de pessoas que viveram a experiência única de dizer: "Eu fui ao Play Center". Mesmo depois de mais de uma década de seu fechamento, o Play Center ainda vive na memória coletiva dos brasileiros. Ele não era apenas um parque de diversões, era um símbolo de época. Um retrato fiel de uma geração que cresceu entre brinquedos radicais, noites temáticas
e a adrenalina única de entrar em um espaço que parecia mágico. Para muitos, a lembrança do Play Center é também a lembrança de uma infância ou juventude que já não volta mais. Era o dia da excursão escolar, o momento de juntar coragem para encarar a montanha-russa, a gargalhada coletiva quando o carrinho despencava, ou o frio na barriga de entrar no túnel do terror. Pequenos instantes que se transformaram em memórias eternas. O parque pode ter desaparecido fisicamente, mas sua marca cultural permanece. Nas redes sociais, comunidades inteiras ainda compartilham fotos antigas, ingressos guardados, histórias que parecem vindas de um tempo em que tudo era mais simples. O Play Center virou uma lenda urbana. Para quem viveu, é memória. Para quem não viveu, é mito. E, de certa forma, sua queda também deixa uma reflexão amarga. Por que no Brasil os grandes sonhos parecem nunca durar? Por que impérios culturais, marcas gigantes e símbolos nacionais acabam se perdendo no tempo? O Play Center fechou suas portas, mas abriu uma cicatriz na memória coletiva. Hoje, quando alguém passa pela Marginal Tietê, talvez não veja mais as montanhas russas cortando o céu. Mas em silêncio, ainda é possível ouvir os gritos de alegria, os sons metálicos das engrenagens, o vento gelado no rosto de quem viveu a experiência única de estar no maior parque de diversões que o Brasil já teve. E é por isso que, mesmo fechado, o Play Center continua vivo. Ele existe em cada lembrança, em cada história contada de pai para filho, em cada sorriso nostálgico de quem diz com orgulho: "Eu vivi o Play Center".